E aí galera, bem-vindo para mais um vídeo. Se você não sabe, meu nome é Guilherme Córdova e a gente fala muito aqui de investimento. Porém, hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho mais diferente com umas pessoas que eu trouxe aqui para vocês no canal, que vocês perguntam muito, que é a questão de imigração, e eu não respondo muito para vocês lá, obviamente, não é o meu foco. Então, eu vou trazer pessoas aqui para vocês que imigraram para cá, falam sobre investimentos também e são feras aqui. Então, editora, roda a vinheta. Bom, então vamos começar. O que vocês faziam no Brasil e o que fez vocês mudarem para o Canadá? Como é que chegou nessa conclusão aí? Tá, vamos lá. Nós dois somos arquitetos no Brasil. Sim. Tínhamos o nosso próprio escritório e a gente estava no momento do ápice do escritório, a gente fala. E estava tão ápice que a gente não aguentava mais. A gente trabalhava muito, muito, muito. Então a gente não tinha tempo para nada. E aí a gente falou, tá, a gente abriu o escritório, deu tudo certo. E agora vamos pensar em ter um filho. E aí na hora que você faz as contas de um filho no Brasil, né? Você pensa em perua, escola e tudo mais. A gente falou, não, acho que vale a pena todo esse esforço, né? Foi isso que a gente pensou. E aí a gente começou a pensar em ideias de sair do Brasil. Então, a princípio, pensou na Holanda por causa da família dela. E eu falei, tem o Canadá que eu conheço, é uma opção. O setor de imigração é muito forte no Canadá, eles dão muito incentivo. E aí então a gente decidiu vir pra cá, eu vim fazer college, ela vem com trabalhar. visto de trabalho. E aí, basicamente foi isso, que é como a gente chegou aqui. E como que... Porque, assim, pelo menos na minha visão, você tomar a decisão de ter um filho, como vocês estavam pensando já, não é uma decisão que você toma do dia pra noite. Não. E também desistir dessa opção para imigrar também é algo que é totalmente opostos ali, né? Tipo, não tá muito na mesma, Sim. não tá muito na mesma linha, né? Como é que isso funcionou para vocês? Agora com ela. Então, a gente chegou a essa conclusão que a gente queria casar e ter um filho, fez as contas, não fechou. Aí a gente falou, então vamos pegar esse dinheiro que a gente ia investir, tipo, num apartamento, num casamento, e investir numa mudança de país. E aí ele falou, então você aceita postergar 2 anos esse sonho de ter um filho, de casar e tal, pra gente conseguir fazer isso num lugar melhor? Ou você quer continuar aqui e a gente já consegue fazer isso, tipo, mês que vem? Aí a gente conversou e chegou à conclusão de investir esse dinheiro aqui e postergar por 2 anos. E é um investimento bom, hein? Como que a finança ajudaria ou atrapalhou nesse sonho, nessa decisão, tanto de não ter mais o filho, como de vir para o Canadá, por exemplo? 110%. 110%. Com certeza, porque a parte acho que financeira, principalmente para nós brasileiros, a gente tem essa coisa de perder o emprego ou tá ruim, você se desespera. E foi esse ponto que a gente pensou, porque assim, a gente tava num momento muito bom do escritório, que a gente poderia ter um filho tranquilamente, só que a gente sabia que um mês que falhasse, deu ruim. Entendeu? Então foi isso que a gente pensou, a gente queria estabilidade financeira. Mesmo que aqui a gente não vai trabalhar no nosso escritório, pelo menos não por agora, mas a gente sabia que a gente conseguiria trabalhar na área, a gente conseguia ter uma estabilidade financeira muito maior. E, claro, a gente se interessa um pouco também pela área, na toa que a gente segue você. Sim. Então, a gente é bem planejado, assim, a gente sempre pensa 2 anos pra frente. Então, sem dúvida, se não tivesse se planejado, embora a gente decidiu vir pro Canadá em 2 semanas, e a gente estava aqui depois de 5 meses, mas a gente já tinha um dinheiro guardado porque a gente ia fazer casamento, a gente ia comprar apartamento. Tá. Então a gente decidiu de tudo, pegou esse dinheiro e investiu. E aí Aqui. um outro ponto muito importante foi, a gente chegou à conclusão que para ter uma vida boa e ter acesso às coisas, a bens materiais, enfim, viagens, a gente não ia precisar super se matar de trabalhar aqui, tendo em vista que no Brasil a gente tinha que trabalhar muito para poder ter acesso a essas coisas. Exatamente. Foi um ponto Padrão muito de, importante. mesmo padrão de vida do Brasil e aqui, aqui você trabalha Muito menos. menos. Muito menos. Certo, Não, você certo. não trabalha. Não. E bom, se vocês não sabem, o Robert aqui, ele é um dos meus seguidores e me convidou para assistir, para fazer um vídeo no canal deles. Então, se vocês querem dar uma olhadinha sobre mais imigração e tudo mais, vou deixar aqui na descrição o canal deles aqui. Então, se vocês estão focados mais em imigração, sobre vir para o Canadá ou não, dá uma conferida lá. E já entrando nessa área aí, já que você me segue, como e quando e por que despertou isso para você ou para vocês de forma geral, os investimentos? Como que isso aconteceu? Tá, no Brasil eu já comecei a fazer pequenos a investimentos. gente já pesquisava sobre. Mas a gente não era
um assunto super, assim, né, sabia do assunto. A gente foi pesquisando aos poucos. Não, a gente nunca seguiu o Primo Rico. A gente nunca viu os vídeos. A gente, assim, foi pouquíssimos vídeos que a gente viu. Foi mais por interesse próprio. Até porque quando você pensa em abrir um escritório, você já tem que pensar muito mais, é mais amplo a sua cabeça. Onde você vai investir, como que você vai, infraestrutura. E acho que foi a partir daí. Então, quando a gente pensou em mudar para o Canadá, a gente falou, ok, a gente não vai ter nosso escritório, mas eu acho que o planejamento financeiro ele tem que vir desde já. Sim. E aí a gente foi conhecendo as eu pessoas. acho que o que começou foi com o escritório mesmo, que aí a gente pegou uma planilha de gastos, de ganhos e começou a se planejar em cima disso. E a partir do momento que a gente criou essa planilha pro escritório, não tinha mais o escritório, mas hoje em dia a gente segue com esse planejamento. A planilha é a mesma, é a mesma. O escritório para pessoa física. Que isso é algo que eu acho que é um pouco diferente aqui no Canadá, né? A gente tem muitas pessoas que são self-employed, né? Que trabalham para si mesmo, né? São contractors, né? Que a gente chama aqui no Canadá. Não é fichado, né? Ela tem a própria empresa e é contratada por uma empresa. PJ. O PJ, né? O MEI no Brasil agora, né? E isso eu acho que muda um pouquinho, né? No Brasil não é tão comum assim você fazer isso, né? Aqui eu acho que eu, pelo menos lá no banco, vejo muitas pessoas que são MEI, né? No Brasil. Aqui no Canadá foi mal. E eu acho que isso meio que já abriu também a mente, né? Porque a pessoa que já está trabalhando para ela mesma, ela já tem uma mentalidade um pouquinho diferente. Com certeza. Sim. Preciso aqui, quem trabalha com construção aqui também tem os próprios equipamentos para fazer. Galera que trabalha com pintores, né? Tem o próprio equipamento, Exatamente. tem a carta de cliente deles e tudo mais. Então acho que isso muda um pouquinho, né? Mas uma coisa que eu queria falar sobre, pegando o gancho de empresa, é que abrir empresa aqui no Canadá é muito fácil. Porque a gente tem empresa aberta também. A gente teve que abrir porque a gente tem os nossos empregos e a gente presta serviço para uma outra empresa. Que é o que a gente acabou de falar aqui. Isso, e a gente preza como PJ. Como PJ. Só que aí é a distância, home office, eu não preciso ir no escritório. Então, praticamente, a gente tem 3 empregos em 2 pessoas. Então, quando a gente fala que aqui tem muito emprego, principalmente na nossa área de construção que a gente pode falar, não é mentira, tem muita vaga. Tem muita oportunidade. Se a pessoa tá disposta a trabalhar e a investir tempo e energia nisso, tem muita Isso é um dos oportunidade. motivos também que trouxeram a gente pra cá, que a gente sabia que esse mercado era muito forte na nossa área. Bacana. Eu acho que deve ser uma dúvida de muita gente também, então fala um pouquinho aí como é que vocês vieram pra cá, como é que foi a estrutura do dia de vocês. Imagino que vocês já mencionaram que tinham dinheiro pro casamento, mas como é que foi essa transição, como é que vocês juntaram dinheiro, vieram pra cá, né, e como é que vocês guardam dinheiro aqui, né? Como que a gente fez com o casamento? A gente já tinha um casamento fechado, o que a gente fez? A gente tinha um casamento fechado, pago, metade estava pago e a gente estava pagando até a data, né? E aí, quando a gente decidiu vir pra cá, a gente falou, bom, então vamos cancelar, vamos quebrar o contrato pra fazer uma coisa mais simples, mais em conta. E mesmo pagando a multa, que a gente pagou uma super multa de quebra de contrato, ainda saiu mais em conta do que se a gente seguisse com o plano inicial. Então foi o primeiro step pra começar a guardar dinheiro. E detalhe, a gente decidiu vir pro Canadá numa sexta-feira à noite, sábado de manhã a gente tava cancelando o casamento. Pra fazer uma festa mais Achei que você ia falar sexta-feira 13. Não. E a gente decidiu cancelar, então a gente tinha essa boa quantidade, assim, porque o casamento, né? A gente recebeu de volta uma parte desse dinheiro. Então a gente pegou esse dinheiro, investiu no college, né, primeiramente, na época foi $6.000 o primeiro termo. E além disso, a gente veio com um dinheirinho aí pra pagar 1 ano de college, mais ou menos, e se manter 6 meses aqui. Era esse o nosso planejamento pra chegar aqui. O que aconteceu foi que a gente veio com a cabeça aberta. A gente não queria fazer loucura, tipo, não, vamos ficar 6 meses, tranquilo, vamos tentar achar trabalho na área. Que foi um erro, que a gente poderia ter conseguido trabalho na área logo no começo, a gente não sabia disso. E quando foi o primeiro mês, a gente trouxe dinheiro do Brasil, mas só que na segunda semana, os dois já estavam trabalhando aqui. E depois de um mês e meio, a gente já estava se bancando 100% com o salário daqui. Então todo esse dinheiro que a gente tinha no Brasil, a gente deixou lá por segurança, principalmente por causa do college. E a gente ia pagar o segundo termo do college 3 meses depois. A gente ainda trouxe $3.000 do Brasil e o restante a gente pagou com dinheiro daqui. Daí pra frente a gente não trouxe mais nenhum dinheiro do Brasil. Tá. Vamos voltar um pouquinho a mais aqui, eu acho que a pergunta vai ser um pouco mais pra você, que agora eu fiquei curioso. Imagino, quando a gente está falando de investimentos, a gente está falando de abrir um pouco as coisas de curto prazo para investir para longo prazo. Sim. Vir para o Canadá é um investimento e vocês abdicaram de
de um casamento, que é um sonho, né, para muitas pessoas. Como que foi isso? Quão difícil foi isso de abrir mão de um sonho em prol de um investimento? Sonho certo. Então, eu sempre tive o sonho de morar fora. E eu sempre projetei pra Holanda, que eu tenho minha família da Holanda. E aí, a partir do momento que a gente falou, não, vamos cancelar isso, vamos cancelar o filho, o casamento, a possível compra de um apartamento. Não tem aborto não, gente. Que horror. Foi só... Embora seja legal no Canadá, não. É legal, mas não. Então, foi cancelar esse sonho pra ir atrás de um outro sonho, que até então a gente não tinha pensado. Que não então, é fácil de fazer isso. A gente deixou de investir de um lado pra investir num outro sonho, assim, então valeu a pena, porque a gente sempre quis. Eu acho que a gente tá muito mais realizado hoje aqui, Sim. que eu acho do que se a gente tivesse ficado lá mesmo com o casamento, que a gente sabia como era puxado o nosso E assim, a gente postergou, a gente não chegou a cancelar, como eu falei, né? A gente postergou por 2 anos, então hoje a vida que a gente tem aqui, a gente tem a condição de ter o que a gente teria no Brasil há 2 anos atrás. Só que trabalhando aqui e morando aqui. Então, teoricamente, hoje a gente tem a possibilidade de dar entrada no apartamento, de ter um filho, de ter uma vida tão boa quanto a gente tinha 2 anos atrás. Vivendo, sabe? Só trabalhando que aqui, normal. Então acho que no final das contas também, pelo menos o que eu vejo muito das pessoas quando a gente está falando de imigração, né, de investir numa imigração, por exemplo, que vem para o Canadá, se mudar para cá, eu vejo como um investimento, né? Eu não vejo só como uma mudança de vida. Muito. E muita gente tem medo de sair da zona de conforto, né? Tem medo de sair ali da zona de conforto, não só trabalhista, mas familiar, né? Sim. Porque por mais que pareça simples, é muito bom viver aqui, você tá longe da família, não é moleza, né? Isso é algo que eu acho que é bacana de ver nas pessoas que vêm pra cá e têm sucesso, né? E é bom pra quem tá assistindo a gente também entender isso, né? Que, vir pra cá pro Canadá e você tá arriscando... Você tá abdicando de Você tá abdicando de muita coisa no Brasil em prol de algo melhor, né? E os investimentos é justamente isso, né? Você tá ali abdicando um pouquinho pra trazer lá no futuro uma vida um pouquinho melhor pra você, né? E aqui, como é que vocês guardam dinheiro? Como é que vocês projetam? Quem é que toma conta da grana na casa aí? Então, a pessoa do cálculo é o Robert. Eu não sou do cálculo. Então, planilha financeira, tudo. Eu ajudo a alimentar com gastos e ganhos, mas assim, a conta e quem faz as projeções é tudo ele. Eu sou bem chato com planilha. Então, assim, tudo que gasta tem que estar na planilha. Tem que estar na planilha. Rola brigas em casa sobre isso. Então, vai no Tim Hortons, passa... Aquele donut que não Eu gosto de saber os já centavos. sai anotando na planilha, sabe? Às vezes é muito comum você ver eu no restaurante, eu pego o celular rapidinho aqui, coloco Atualiza ali. tudo que foi. Então, é porque assim, comer fora, por exemplo, aqui é muito caro. Então, eu vou sair rapidinho, $60. Só que você faz isso 10 vezes no mês, são $600. E assim, gente, $600 é se você tem um budget apertado, faz muita diferença. Então eu controlo muito isso, tem um limite, nunca a gente, né, respeita, a gente sempre passa. Mas a gente passa porque a gente sabe que tem aquela magia do IBGE ali, 2% pra mais, 1% pra menos. A gente tem um controle que tá passando, tipo, estamos passando, a gente vê. Mas que assim, tá a gente não se restringe, falar, não vamos economizar. Não, a gente pode fazer isso. Principalmente agora que a gente não tem filho, eu falei, agora é o momento. Porque quando eu tiver filho, então a gente é muito precavido nessas coisas, a gente sempre acompanha e tem que ter uma porcentagem mais do que necessária, inclusive, para investir. Então hoje a gente investe, sei lá, uns 40% da nossa renda, a gente gasta, junta um dinheirinho ali de emergência, mas os 40% vai ali para investimento em ações. Bacana. Não me pergunte de ações que eu não quero falar. Você vai falar que eu tô fazendo tudo errado. Mas isso é muito importante para vocês que estão assistindo a gente, que eu bato nessa tecla, e tem outras pessoas que batem nessa tecla também. Isso aqui que eles acabaram de fazer é o que numa empresa a gente chama de patrimônio líquido, né? Você pegar o seu salário contra as suas despesas e basicamente ver se você no final do mês tem dinheiro sobrando ou não, né? Então, isso é muito importante para você fazer uma projeção, onde você está gastando mais, onde você está gastando menos, ou onde você pode cortar um pouquinho mais das suas coisas, né? Então, no caso deles aqui, por exemplo, ele anota quando eles vão comprar um cafezinho, quando vão no restaurante e tudo mais. Tudo. E ele tem um controle. Você está gastando um pouco mais em restaurante, fala, próximo mês a gente vai dar uma segurada. Exato. Então, isso fica mais fácil, né? Tem uma pulseirinha que dá choque. Então, você dá choque. Fica aquele negócio que ela tem lá na Índia, né? Os caras dando a taser, né? A taser. Exatamente. Fala, não vai. Mas
E isso é muito importante, como vocês podem ver, né? É um casal que já está bem estruturado financeiramente, estão prosperando. Em menos de 2 anos num país aqui que não é fácil, né? Para você prosperar dentro de 2 anos num país, não é molezinha. Então, para vocês verem a diferença que ter esse controle de gastos é muito importante na vida das pessoas. Então, já que a gente está falando de vir para o Canadá um investimento, porque né, é um projeto de longo prazo, queria saber aqui de vocês, quanto é que foi os gastos de sair do Brasil para vir para cá? Isso conta, né, estudar, passagem, enfim, Visto. mudança, Tradução de visto, documento. tradução de documento, tudo. Você tem uma noção de quanto é que você gastou até hoje, assim, de forma bem... Tem. Inclusive, a gente fez um vídeo no nosso canal só no Brasil. Nem tinha pisado aqui, já tinha de R$50.000. Entendi. Então, para traduzir documento, pagando o primeiro termo do E college. isso foi quando Isso foi em agosto de 2019? o dólar já estava Tava R$2,90. 2,90. Uns... 2,93, tava Por aí. ali. Tá. Então hoje com dólar, esse valor provavelmente muito maior. Então, para pagar o primeiro aluguel, pagar o primeiro termo do college, passagem do Woody é nosso cachorro. Então, só no Brasil foi R$50.000. Agora, se você pegar assim o global, quanto foi esse custo total, só o college de 2 anos foi $36.000. De 2 anos de De college. 2 anos de estudo. Então, assim, $36.000. é um custo altíssimo. Então, além de você ter que passar por vários obstáculos, que não é fácil vir para cá. E não é fácil o começo. Hoje a gente trabalha em escritório, ele também trabalha no banco, mas sem exceção, todo mundo aqui já trabalhou em empregos entry levels. A gente trabalhou em restaurante, eu trabalhei como dishwasher um dia, tudo bem, mas trabalhei. sim. Pra quem não sabe, dishwasher é lavador de pratos, tá? Isso, trabalhei Lavar um prato. dia. E depois eu trabalhei, nós dois trabalhamos como assistente de, que eu não vou falar busser, que eles não vão entender, mas é como assistente de garçom, a gente trabalhou por alguns meses. Recepcionista. Só que esse emprego, tá aí já uma diferença. Teve um mês de dezembro, nós dois trabalhando em restaurante, fizemos $10.000, porque tinham as tips. Então, eu acho que quando a gente fala de investir no Canadá é isso. Você coloca muita grana, mas ele te dá de volta muito rápido. Sim. Então, é isso que eu ia te perguntar. Vocês gastaram toda essa grana quando vocês chegaram aqui, né? Pô, 36 mil de college e tudo mais, aluguel, pá, cachorro, não sei o que, beleza. Mas quando você chega aqui, principalmente quando é um casal, uma das pessoas pode trabalhar período completo, 40 horas por semana. Como é que isso balanceava? A gente estava falando de patrimônio líquido, né? De receita e gastos. Né? Você falou dos gastos, mas quando vocês chegaram aqui, vocês arranjaram um trabalho dentro de uma semana, né? 2 semanas. 2 semanas, então já começaram a ganhar um salário. Como que isso correlacionava? Vocês conseguiam pelo menos zerar ali, mais ou menos, os gastos? Porque 36 mil, mais algumas coisas do Brasil, quando você gastou no Brasil 50 mil, naquela época ali tava o quê? Sei lá, uns $12.000, então fechando aqui uns $50.000, que é um salário mediano anual aqui no Canadá. Exato. Não, um salário mediano aqui no Canadá, de $50.000. Então, diria que você, nesses 2 anos aí do período do college, você conseguiria meio que ficar no 0 a 0, de certa forma. Uma pessoa, né? Porque aí, no caso, vocês estão 2 trabalhando, né? Sim. Isso seria acima de 50 mil, obviamente. Sim. Eu acho que assim, no primeiro mês a gente trouxe dinheiro do Brasil 100%. A partir do segundo mês a gente já não trouxe mais dinheiro do Brasil. Com ela trabalhando e eu trabalhando part-time. Já sustentava normal. Já sustentava. Sim. A gente não sobrava. Ficava no zero. Contadinho. Sobrava $100. Tá. Ou seja, não sobrava. Tá. E aí não investia nessa época, a gente não tinha esse luxo. Não. Só que as coisas foram melhorando. Quando chegou no 4º mês, que foi em dezembro, que foi Natal, Ano Novo, Tá. quando os dois estavam no restaurante, aí a gente já fez $10.000 em um mês. Aí a gente já pagou um termo à frente, a gente já estava adiantado. E aí quando o fluxo começou a aumentar, a gente começou a ter muito mais dinheiro, eu falei, agora é hora de começar a investir. Tá. A gente não teve a ideia de vamos agora comprar um monte de coisa. A gente se deu luxo de comprar um carro, outras coisas, mas já tava mais Porque o fluxo. a partir do momento que a gente garantiu esse dinheiro do college, aí a gente falou, bom, então agora o que entrar, a gente pode começar a investir, que seria o que sobraria. E hoje a gente investe na TFSA, que tem o limite, né? Tá. De 6 e pouco por ano, então os dois têm. Atingiu o limite de um, passou pro outro. Tá. E aí a gente vai. Um assunto um pouco polêmico aqui, mas eu já entendi que eu acho que é você que toma a conta aqui, mas um motivo de discussão e briga de vários casais é justamente isso, né? O que gastar, o que investir, quem é que toma conta e quem é que não toma conta. Vocês fazem isso de forma bem tranquila ou Sim. rola alguns
A briga é só pra anotar. Tenta Só pra anotar. anotar. Ah, tá. Eu esqueço de anotar. E ela esse é o esquece de anotar, eu problema, entro no aplicativo, vou pegando gasto a gasto no cartão de crédito dela e vou colocando na planilha. Eu Então, falo, ó, pra investir em tudo, você confia tudo nele. Confio 100%. Entendi. Aí ele se que... confia ou não. É assim, ele toma tanto conta que aí ele fala, olha, hoje o seu salário caiu, foi tanto. Eu já transferi pra minha conta porque eu paguei isso. Ele já me dá o relatório eu no falo. final do dia. Assim. Eu deixo ela a par de tudo. É. Eu não falo, porque assim, eu não sei lá, se eu sofro um acidente amanhã, ela tem que saber o que tá acontecendo. Então, tudo que eu faço, eu falo, acabei de comprar uma ação, tal, tiro um print, falo, comprei isso Aí ele daí. fala, ó, paguei o cartão. É isso. Agora eu transferi o dinheiro da sua conta. Ó, tô mexendo na sua conta. Se chegar mensagem no seu celular, sou eu. Então, o tempo é inteiro. tranquilo, a gente não tem briga. Caraca, eu queria ter essa atividade aí. O Um nome gerente disso é financeiro. medo de dar errado. Mês dá errado. Eu sou o contrário, eu sou tão otimista, tão confiante que essa possibilidade pra mim nunca... Nossa. E às vezes pode é até algo negativo, às vezes também, né? Porque você acaba desconsiderando alguns riscos no final do dia, né? Mas, pô, interessante, bem interessante mesmo. Porque tem, de fato, muitos casais que acaba tendo meio que um conflito, né? Porque se você tem... que a gente fala, né? É muito cacife pra pouco índio, né? Então todo mundo quer mandar, todo mundo quer estar a par da situação, mas Sim. fica complicado, né? Quando você tem uma ideia e você tem outra que às vezes tem um conflito de ideias também. E quando a gente tá falando de investimento, pô, você quer comprar uma ação tal, você quer comprar uma ação tal. Aí lascou, né? Aí lascou, né? Só que assim, uma coisa que eu acho interessante pra casal. Então, a gente é muito claro no sentido, não deixa de fazer alguma coisa. A gente se dá o luxo, por exemplo, vamos, sei lá, comprar um bem material, sei lá, custa $500. Pô, são $500. Vai sair totalmente da planilha, do nada $500. E aí, às vezes, ela fala, que por ela não cuidar dessa parte, ela se sente um pouco culpada. Ela fala, eu queria fazer isso. Mas aí eu acabo não fazendo. Mas é por eu ela. não tô tão por dentro. Então E aí eu falo, não, mas dá pra fazer sim, pode ir lá fazer. Ah, não, mas eu não queria, porque ela se sente culpada porque ela não... E eu sempre falo, você não vai deixar de fazer, você vai lá. Às vezes eu tenho que ir comprar, eu tenho que forçar ela a fazer isso, porque senão ela não faz. Às vezes, várias vezes eu falo, nossa, queria comprar, sei lá, um fone novo. Ai, mas eu não sei como tá o planejamento, não sei como tá a planilha. Aí no dia seguinte ele vem e ele me dá de presente várias Acontece. vezes. Dela me falar uma coisa, Nossa, porque eu acho que ela faz porque ela sabe que eu vou fazer isso. Não. Então ela me mostra alguma coisa, fala, queria comprar isso, mas eu tô pensando. Dá aquela espirrada, queria um iPad. É isso, sabe? Tipo, passei na Apple, vi o preço, escolhi a cor. Falando, nossa, vi um sapato lindo ali, Isso. gente. Nossa, que pena que não posso comprar. Não Então tem acontece dinheiro. bastante. Daí, como eu saio meia hora antes dela do trabalho, Ah, tá. às vezes eu passo num lugar, compro, vou buscar ela e falo, ó, tem aqui um negócio pra você. Entendi. Ela, não precisava, tipo, lembro isso. Muito bom, fantástico. E como é que vocês dividem tudo, assim, o salário? Você tem o salário, né, o de vocês, né? E aí como é que vocês dividem? Tipo, 50% para gastos de casa, 20% para investir, 30% para investir? Você comentou que você investe 40% do salário total, mas como é que vocês dividem toda essa parte? O que é leisure, né? O que é para curtir, pro carro, para viajar, comida, restaurante? Como é que tá essa divisão de vocês? A gente não divide por porcentagem. Conforme a gente vai tendo a experiência de quanto a gente gasta aqui, a gente tem a nossa planilhinha, então o aluguel custa tanto, a soma de tudo dá X, certo? E eu coloco cada coisa, por exemplo, o carro, parcela do carro, seguro do carro, é separado, não é tudo carro, porque o seguro ele varia muito o preço. Estacionamento, separado, porque eu sei exatamente aonde eu estou gastando o quê. Mas eu sei que a média do mês é X. Então eu posso passar um pouquinho daquilo, mas não muito. E quando passa muito, aí eu falo, mês que vem a gente vai ter que não poder passar e economizar para balancear do mês passado. Mas a gente sabe quanto que isso refere ao teu salário total de forma de porcento. O nosso gasto, tá? Vamos falar assim, o que a gente precisa para viver com gastos extras, o que a gente gasta com comida, eu acho que hoje estaria em uns 50%. Do que a gente ganha hoje, a gente precisa de 50% do que para viver. Sim. Então, desse 50%, a gente investe uns 40% e 10% é a margem de erro que normalmente a gente passa ali. A margem de erro do IBGE. Isso, entendeu? Mas às vezes não passa, tem meses que a gente gasta muito menos. Tem mês que a gente economiza em mercado, por exemplo, que é um gasto que já é certo que todo mês dá certinho, e tem mês que economiza assim $200 E tem mês que passa 200. Então, mas a média do ano sempre é a mesma, assim. Se você tomar tudo e dividir, dá aquela média que a gente já imaginava. Então, os 40% a gente investe. E eu não tenho medo de investir. Isso pode ser bom e ruim. Claro. Eu não falo, eu vou investir na ETF. Não, eu vou investir naquele negócio que eu acho que vai dar.
E até hoje deu certo, muito certo. Tá. Pode ser que por causa do cavalo. Porque assim, só fazendo uma propaganda, né? Mas a gente gasta tanto dinheiro com tanta besteira, pra que vai economizar com uma coisa útil, que é um investimento? Isso é uma coisa que a gente fala A gente sempre muito. fala isso. Então, assim, como eu falei, a gente se dá o luxo de ter tudo que a gente quer. Isso a gente não pode negar. Mas aí, chegando no outro mês, eu falo, putz, esse mês eu consegui investir só $2.000. E eu fui ver o gastos extras, a gente gastou 2.500. Aí você vai ver, sabe, comida. Eu falei, cara, a gente gastou comendo macarrão no restaurante que custou $80. Um macarrão, é $1, um pacote de macarrão você faz em casa. Eu falei, então o mês que vem a gente não vai comer fora, e pelo menos esse macarrão ele tem que voltar pro investimento. Então isso a gente se cobra. Tá, Isso acontece. Então, isso é muito bacana, muito bacana, muito bacana. E o que você estava falando de se cobrar no futuro, você falou de investimento a longo prazo e tal. Acho que é muito importante também lembrar que toda vez que você está investindo, lá na frente, o seu eu futuro, né? Você vai olhar pro Robert de hoje, 2020, de 2019 e falar, pô, muito obrigado, né? Porque eu fiz isso, né? E o oposto também é verdadeiro, né? Quando você pega um empréstimo, quando você contrai uma dívida, você tá roubando o teu eu futuro, né? Sim. Tu tá falando, pô, o meu, eu lá na frente, vou ter que trabalhar mais pra pagar uma dívida que eu contraí por querer algo hoje, que eu não poderia ter, mas eu quero hoje. Uma coisa que eu gosto daqui é não poder parcelar. Isso é bacana. Incrível. Isso é bacana. Pra quem não sabe, aqui não se parcela muito, tá? Algumas empresas têm o próprio cartão dela, que aí você pode dar uma dividida ali. A Home Depot tem, a Apple tem, Best Buy, mas não são todas, então é um pouquinho raro. Ou você tem o dinheiro, ou você não tem e usa o cartão de crédito. Então não tem muito essa questão de É bom que você toma um soco de uma vez só. Toma uma porrada, mas já recupera. Mês que vem já começa zerado. Falar, já por um iPad mês que vem? Não, vamos comer. Fica no macarrão de $1. Exatamente, Fica sem molho, que aí já aumenta. Bacana. Bom, galera, e por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui muito bacana. Se vocês têm mais dúvidas sobre imigração e tudo mais, vai lá no canal deles, vai lá no Instagram deles, que eu vou deixar aqui o link na descrição. Também eu vou deixar o link aqui do YouTube para vocês conferirem lá. Então, se você está interessado em vir para o Canadá, segue esses feras aqui, que eles são o link para vocês, beleza? E se despede da galera aí, manda mensagem que você quer mandar, fica à vontade, o palco é seu. Então acompanha a gente no Instagram, segue a gente lá no YouTube e muito obrigada. Isso, e se vocês tiverem alguma pergunta, assim, sobre mais vida pessoal aqui, pode mandar lá que a gente sempre responde no Instagram. Às vezes a gente demora, porque vocês gostam de fazer bastante pergunta. Então às vezes a gente demora 1, 2 dias, mas a gente sempre responde. E é isso, qualquer dúvida de investimento também, siga aqui. Se tiver alguma pergunta lá, não tem problema, a gente vai se falando. Boa, valeu rapaziada, tamo junto, boa semana pra vocês, é nóis. Valeu.